Então tá, o nosso esqueleto, ele não é apenas um cabide onde se penduram ossos e músculos, né? Ele é um tecido metabolicamente ativo. O esqueleto, ele tem sim um papel de sustentação para o nosso corpo, mas mais do que isso, ele tem um papel metabólico muito importante. E, além disso, ele precisa se renovar. Ele não pode ficar velho, porque no momento que ele fica velho, ele começa a perder a sua principal função, que é a função de sustentação. Essa renovação do osso, ela é um pouco diferente da renovação de outros tecidos. Então, por exemplo, a renovação da pele, ela é muito rápida, justamente porque a pele é o nosso tecido que está em contato com o meio externo, né? Enquanto que o osso, como ele é um tecido mais duro e justamente por conta desse papel de sustentação, a renovação dele é muito lenta. E é inclusive por isso que a gente nem costuma fazer, por exemplo, densitometria óssea de 6 em 6 meses ou todo ano. Às vezes precisa de 2 anos para a gente entender como que está essa renovação desse tecido. E como que isso é feito? Então a gente tem células dentro do tecido ósseo que vão atuar não só na manutenção desse tecido, mas na renovação desse tecido. Por isso e eu vou falar o nome dessas células porque isso vai ser importante até para a gente entender as vitaminas e os tratamentos, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de células osteoprogenitoras, que são as células, assim, bipotenciais, né? Ou, enfim, células potenciais ali. E elas vão se diferenciar em osteoblastos. Então, as duas principais células do osso são os osteoblastos e os osteoclastos. Quando eu dava aula para graduação, eu falava assim, para vocês lembrarem o que faz o quê, o osteoblasto é com B de build, ele constrói o osso. E o osteoclasto é com C de come, ele come o osso. Então o osteoblasto build e o osteoclasto come. Ó que interessante. Diquinha mnemônica pra gente lembrar o que faz o quê. E essas células, elas vão ser alvo da atuação de vitaminas, de minerais e de hormônios. Por isso que é importante a gente conhecê-las, tá? Os osteoblastos, então, eles começam a formar a matriz óssea. E essa formação, ela é feita da seguinte maneira. O osteoblasto, ele vai lá construindo uma matriz de colágeno. Na verdade, assim, tudo começa antes, né? Com o osteoclasto, que veio eliminando uma matriz óssea velha, para o osteoblasto vir na sequência e construir a matriz nova. O osteoclasto, que é essa célula que come, ela é uma célula derivada de macrófago, né? Então, ela é capaz de perceber, ela recebe a sinalização quando essa matriz colágena está envelhecida. E imagina, sabe quando a gente está repavimentando uma rua de asfalto? Eu gosto muito de usar essa metáfora da rua asfaltada, porque daí os pacientes entendem muito bem, né? Então, imagina um asfalto que tá velho. Eu preciso primeiro tirar aquele asfalto velho para na sequência vir e construir um asfalto novo. Então, vem o osteoclasto, limpa aquele osso velho e justamente ao jogar vamos dizer assim, essa parte velha para a circulação, e aí vão peptídeos do colágeno, vai cálcio, vai fósforo, etc. Isso manda uma sinalização para a célula osteoprogenitora se transformar em osteoblasto, e essa célula osteoblasto vai construindo a matriz nova em cima, formando um osso novo. Como que isso acontece? Ela vai formando uma rede de colágeno. E a estrutura dessa rede, né, a macroestrutura espacial dessa rede, é o que vai dar a dureza do osso. A partir dessa estrutura bem formada, os cristais de hidroxiapatita, cálcio e fósforo vão se depositando ali. Olha que bonito, né? Então, vocês já devem estar imaginando que para a gente ter um osso saudável, eu preciso ter uma limpeza adequada, eu preciso conseguir eliminar as partes velhas, eu consigo ter uma formação adequada, e essa formação vai depender de proteína, para poder formar o colágeno, vai depender de cálcio e vai depender de fósforo. Isso é muito interessante quando a gente vai falar do papel. Então, assim, essas células ósseas, elas têm um papel muito importante nisso, e elas, como eu falei, são alvos da ação de hormônios, né, de níveis de micronutrientes. Essa regulação hormonal dessas células, ela vai acontecer a partir do PTH, da vitamina D e também do estrogênio, do hormônio sexual. Então, olha que legal. O PTH, ele é um hormônio que estimula o osteoclasto
a limpar, a comer essa matriz óssea velha. Numa produção normal, numa situação normal de saúde, isso faz com que o osso se renove. Mas se está faltando cálcio, o PTH sobe. E aí o corpo vai tirar da onde? Dos ossos. Então a gente pode ter uma velocidade de quebra desse osso maior quando você tem uma baixa ingesta de cálcio ou quando você tem uma falta de cálcio por algum outro motivo. Seja por deficiência de vitamina D, seja por baixa ingesta, seja por perda urinária por alguma doença, né? A vitamina D, ela é importante para a absorção do cálcio no intestino e para diminuir a perda urinária de cálcio, tá? E ela é ativada pelo PTH. A gente tem um hormônio chamado calcitonina, que é produzido pela tireoide, que ajuda também nesse metabolismo ósseo. E a gente tem o efeito dos hormônios sexuais. A mobilização de nutrientes, então assim, a matriz óssea, ela é dependente, como eu falei, de cálcio, de fósforo, de colágeno, principalmente. E a vitamina K e o magnésio, eles participam? Participam, mas de uma forma menos importante do que o cálcio, tá? E o fósforo. O fósforo, a gente nunca fala muito dele, porque o fósforo ele é muito abundante nos alimentos de uma forma geral. É praticamente inexistente deficiência de fósforo, a não ser que você tenha uma doença renal realmente, ou uma doença intestinal grave. Então a gente acaba não falando do fósforo, porque, na verdade, o fósforo ele é tão abundante que ele é um problema por ser muito abundante, por isso que a gente não dá muita ênfase para ele. Mas vocês já devem estar imaginando que existem também fatores clínicos relacionados à saúde desse osso. Então a gente precisa, como a gente viu, de um intestino funcionante para absorver bem esses nutrientes. A gente precisa de uma paratireoide funcionante para ter esse estímulo do osteoclasto e renovando essa matriz. A gente tem que ter um fígado funcionante, um rim funcionante para conseguir ativar essa vitamina D. E a gente tem um efeito da nutrição, a gente tem um efeito do exercício e força física, porque a natureza é sábia. Então, assim, gente, um osso de uma pessoa acamada, ele não sofre muita pressão da gravidade, então ele começa a se descalcificar. Por quê? Porque manter um osso cheio de cálcio é um custo energético para o corpo, né? O nosso corpo, ele não vai gastar energia à toa. Por isso que a gente diz que exercícios com sobrecarga e exercícios contra a gravidade, eles são ótimos para ajudar a aumentar a massa óssea, ou a manter essa massa óssea. E muitas vezes a gente até usa, por exemplo, plataforma vibratória em pessoas que estão acamadas e tudo mais para estimular essa musculatura, porque a tensão muscular também estimula o osso a reter mais cálcio. Então, assim, a necessidade de ser duro por conta do impacto faz com que o osso responda. Então, existe um efeito biofísico nesse osso. E uma última coisa que tá aqui que eu preciso falar para vocês é o seguinte: inflamação. Quando a gente está num estado inflamatório crônico, seja por doença crônica, seja por infecção, seja, enfim, por qualquer motivo, a inflamação crônica, as interleucinas, né, elas também ativam o osteoclasto. Por quê? Porque o cálcio, ele é um tampão ácido. Então, tanto quanto a gente tem hipocalcemia, né, que é a falta do cálcio no sangue por baixa ingesta, baixa absorção, etc. Quando a gente tem uma tendência à acidificação do sangue pela inflamação, e quando eu falo acidificação, é só uma forma de falar, tá? Porque existem tampões que mantêm o pH do sangue sempre dentro de uma faixa normal. Um desses tampões ácidos é o próprio cálcio. E de onde que sai esse cálcio? Do osso. E como é que esse cálcio sai do osso? Porque esses marcadores inflamatórios estimulam a ação do osteoclasto. Então, olha que metabolismo complexo, bonito. Olha como o nosso osso é muito mais do que um cabide. Ele é um órgão metabolicamente ativo e que tem uma série de funções importantes no corpo. E a meu ver, uma função que é tão importante quanto a função de sustentação é a função de ser um grande reservatório de cálcio, um reservatório quase infinito, justamente porque o cálcio é um mineral que participa de contração muscular, de transdução do impulso nervoso, como tampão ácido, como cofator de enzimas, né, exocitose de grânulos de secreção. Então o cálcio ele é essencial à vida e a gente precisa ter uma reserva quase infinita, e para, vamos dizer assim, manejar essa reserva, a gente precisa da ação dessas células ósseas. Então, fechei aqui o ciclo, eu acho que deu para entender, né? Ficou claro? Me conta aí.